Atos capítulo 13, antes um pouquinho, você pode ir abrindo a Bíblia. Eu queria reforçar algumas coisas com os irmãos. Chegando aqui na igreja, eu falei com o Zé, que bênção vai ser o encontro jovem promissista hoje. Fiquei sabendo de 200 jovens que fizeram a inscrição. Falou, não pastor, o senhor está enganado, não é 200 não, é 500 jovens. Imagine hoje à tarde lá no Prado Velho, 500 jovens, fora os outros irmãos mais experientes igual eu, né? Que tem 18 anos, mais 43 anos de experiência, né? Está lá junto lá com aquela juventude toda. Vai ser uma bênção hoje à tarde, o dia do jovem promissista lá na IAP Prado Velho. E amanhã é o Setembro Amarelo, que a gente está trabalhando as questões emocionais. Aí também vamos ter um culto maravilhoso amanhã. Vai ser muito importante os irmãos que puderem estar, acompanhar. E no próximo sábado nós vamos estar apoiando mesmo também a vigília dos irmãos de Quatro Barras, a partir das 5 horas da tarde, que estará aqui conosco. Vamos estar celebrando a Deus, buscando a Deus. Amém, irmãos? Porque muito mais do que as pessoas aqui, é o Senhor que vai estar conosco, é Jesus que vai estar conosco, é as bênçãos que a gente vai receber juntos em momentos de oração e de adoração ao Senhor. Queridos irmãos, Atos 13, nós vamos falar hoje sobre os enviados. Na última semana, a irmã Suzy trouxe o recado de Deus para nós, que falou sobre um grande livramento. Pedro estava na prisão, e aí a igreja insistiu em orar, em bater na porta da graça, e Deus envia o seu anjo, tira ele para fora, e claro, Pedro vai lá e encontra os irmãos, liberta numa reunião de oração. Graças a Deus, um grande livramento, resposta de Deus. No finalzinho do capítulo 12, aquele Herodes que matou Tiago, que prendeu Pedro, ele esqueceu uma coisa na vida dele, que era da glória a Deus. Ele estava numa reunião, e aliás, passando, né, em um determinado lugar, e as pessoas diziam que a voz dele era a voz de Deus, e aí ele não deu glória a Deus, que ele fosse algo celestial, algo muito importante. Ele ficou todo orgulhoso, e Deus tirou a vida dele, né? Herodes morre, e aí diz o versículo 24 de Atos 12, fala assim: entretanto a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. Então a palavra do Senhor começou a espalhar, né? Espalhando para todo lado. E é claro, um dia a palavra de Deus chegou na cidade de Antioquia da Síria. A Bíblia não cita o nome daqueles irmãos, mas eles foram para aquela cidade. Era a terceira cidade do Império Romano, e lá eles começaram a falar de Jesus, evangelizar, e a cidade cresceu, recebeu o evangelho. Jerusalém ficou sabendo, e manda um pastor para a igreja de Antioquia, e esse pastor chamava Barnabé. Ele chega lá e pastoreia, e a igreja cresce, e lá os cristãos, pela primeira vez, aliás, os discípulos pela primeira vez são chamados de cristãos, aqueles que se identificavam com Jesus. Olha que maravilha, que bênção. Embora o título naqueles dias foi um título pejorativo, né? Falar daquele que os cristãos, porque Cristo foi morto na cruz, né? E era um símbolo não muito agradável, mas na verdade ali começou, né, também com esse título de ser chamado de cristãos. E aí Barnabé vai até Tarso e traz o apóstolo Paulo. E aí Paulo ali, ele vai trabalhar o discipulado. A igreja de Antioquia trabalha 3 coisas importantes: evangelismo, pastoreamento e discipulado. Essas 3 coisas são fundamentais. Quem evangelizou foi os homens de Cirene, da África. Quem pastoreou, o primeiro pastor foi Barnabé.
E Paulo vem para somar o pastorado daquela igreja e trabalha discipulado. Olha como começa o capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, do 1 até o 3. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Duas coisas, profetas e mestres. Esses profetas aqui, mais no sentido de proclamação, mais no sentido de exortação, né? Nesse sentido, e mestres, aqueles que ensinavam. E aí destaca a liderança daquela igreja, que era uma liderança multicultural. Então começa com Barnabé, que era o pastor, Simeão, chamado Níger, ou negro, ou da África, ou se alguém entender que éramos ali da região que hoje é conhecido como Nigéria, também não tem nenhum problema, não vamos brigar com isso. Lúcio também de Cirene, Manaém, que foram criada com Herodes o tetrarca, e Saulo. Esses eram os mestres da liderança. Um pastorado composto, mais ou menos como a gente tem aqui na igreja da Barreirinha. Mas quem que é o pastorado da igreja da Barreirinha? Só os presbíteros? Não, os consagrados também, os outros demais, os diáconos também faz parte. É assim que funciona a igreja de Cristo. Ela não pode estar centralizada, ela pode ser multifuncional, e é aqui que a igreja estava. Mas é interessante que diz assim o versículo 2: enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Enquanto eles adoravam ao Senhor. É interessante essa palavra aqui, na NVI aparece a palavra adorar. Aí eu tive comparando algumas traduções, na NVT também, na versão transformadora também aparece, adoradores, mas nas versões mais antigas aparece assim, e servindo eles e orando, e jejuando. Enquanto adoravam, outros falam, enquanto serviam ao Senhor. É interessante isso. Se você olhar numa tradução mais, quem estava mais certo? As versões mais antigas que falava servir, ou que adorar, a palavra, as mais recentes que aparece a palavra adorar. As duas estão certas, irmãos. As duas estão certas. Quando eu vejo esses jovens aqui com a câmera na mão, estão adorando a Deus. Quando nossos líderes de pequenos grupos abrem ali em nome de Jesus, vamos ler tal texto, olha aqui esse texto, esse versículo, faz as perguntas, os irmãos debatem, aquilo é um serviço e é também uma adoração ao Senhor nosso Deus. Quando a gente vê aqui os irmãos na área da música, uns tocando, outros cantando, eles estão adorando ao Senhor e ao mesmo tempo trabalhando para o Senhor. Nós adoramos o Senhor trabalhando e louvando, não apenas com os nossos lábios. Adoração é muito mais que palavras, é também ação, é também trabalho, é também serviço. E eles estavam ali adorando a Deus, e quando eles estavam, claro, aqui num momento de reunião, alguém falou com eles. Porque a igreja tem que ser dirigida pelo Espírito Santo, amém, irmãos? Disse o Espírito Santo. Aí o Senhor falou assim: separa esses dois aqui, Paulo e Barnabé, e disse assim, o seguinte: para a obra que eu os tenho chamado. Uma ação de Deus, uma ação de Deus. E aí o versículo 3 diz assim: assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Depois do que? De orar e jejuar. Irmãos, Atos dos Apóstolos nos ensina duas coisas sobre avivamento. Duas coisas fundamentais: oração e palavra de Deus. Sem oração e sem Bíblia Sagrada não tem avivamento. Não tem avivamento.
Deixa eu pegar a palavra oração. Pentecostes acontece quando eles estavam em oração. No final do capítulo 2, lá, sermões aqui, dando uma reprise em alguns detalhezinhos de sermões que nós já acompanhamos. E perseveravam na doutrina, na oração. Paulo cura o coxo na hora da oração. Aliás, Pedro e João, desculpa, trocando o nome dos apóstolos aí, né? Pedro e João, lá o coxo na porta formosa, no momento da oração. Capítulo 4, o chão treme, versículo 31, quando eles oravam ao Senhor. Tem o avivamento lá em Samaria, e vai Pedro e João orando sobre eles, por eles. Paulo se converte, e o Senhor chama Ananias e fala assim, lá no capítulo 9, vai lá na rua direita e ora por Paulo, por Saulo, porque ele está orando. Saulo se converte orando ao Senhor. Na semana passada, nós ouvimos o sermão que a Suzy trouxe para nós, que Pedro foi liberto por causa da oração. Pedro vai até a casa de Cornélio, mas ele tem uma visão, porque enquanto estava preparando o almoço para ele, subiu no terraço para orar. Quando escolhe os diáconos, os apóstolos dizem assim: vocês sirvam as viúvas e nós nos dedicaremos à oração e à palavra. Não existe ministério, avivamento sem oração. Paulo inicia o ministério dele orando. Paulo se converte orando. Ele vai despedir lá no capítulo 20 de uma igreja dos anciãos de Éfeso, orando na praia. Orando. Acho que alguma coisa tem que dizer para nós, que sem oração a nossa vida não funciona. A igreja não funciona sem oração. Por isso nós temos oração terça-tarde, por isso nós temos oração na quarta-feira, por isso nós temos oração no horto, por isso nós temos oração, sábado que vem nós vamos ter oração, porque nós precisamos de oração. A casa do Senhor é chamada casa de oração. Nós precisamos orar mais, irmãos. Nós precisamos interceder mais. Se você perceber, olhar para a sua vida, os momentos mais altos, as maiores bênçãos da sua vida foram quando você separou a tua vida para buscar a Deus, quando você separou para buscar o Senhor. Oração, oração e oração. É clamando a Deus, é buscando a Deus, é resolvendo as coisas no andar de cima, como a gente costuma dizer, né? É buscando a Deus. E aí, agora, o Espírito Santo na oração chama eles para a terceira fase de Atos, para a última fase de Atos 1:8. Atos 1:8, versículo chave de Atos: e recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, já aplicamos isso, Samaria, já aconteceu o avivamento de Samaria, e aí fala-se o texto, e até os confins da terra. A partir de agora começam as viagens missionárias, a primeira viagem missionária deles. Agora eles vão sair para essa missão, e não sai sem orar, sem jejuar, sem buscar a Deus, sem imposição das mãos, e aí a igreja envia. Mas olha que interessante, versículo 4: enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, e dali navegaram para Chipre. Interessante, irmãos, interessante. Versículo 3 fala que quem os enviou foi a igreja. Mas se você olhar o versículo 4, fala que quem os enviou pelo Espírito Santo. E de repente você pode perguntar assim: pastor, está em contradição esse texto? Quem mandou eles? Foi a igreja ou foi o Espírito Santo? As duas coisas. A igreja junto com o Espírito Santo, amém, irmãos? O Espírito Santo, através da igreja, enviou eles
eles foram. Versículo 5: chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João, que no caso João Marcos, estava com eles como auxiliar. Marcos vai abandonar eles logo na primeira viagem, mas aqui estava com eles. E eles foram para Chipre. O que será que isso tem a dizer para mim e para você? Chipre era a terra natal de Barnabé. A gente precisa evangelizar, irmãos. Por onde a gente começa? Vamos começar por gente conhecida. Se você quer ser usado por Deus, comece com gente conhecida. Comece com os teus vizinhos. Comece com o teu ambiente de trabalho. Comece na tua sala de aula. Comece no teu escritório. Comece com pessoas que você tem acesso. A primeira viagem foram para Chipre. Era a terra natal de Barnabé. Isso nos estimula, irmãos, a nós começarmos a nossa missão evangelística com gente que a gente conhece. E começar a interceder pelas pessoas que nós conhecemos, para que eles também tenham a oportunidade de ouvir o melhor recado. E o melhor recado para nós é a Bíblia Sagrada. E o melhor recado para nós é o Evangelho. Porque a nossa Bíblia, embora tenha 66 livros, escrito por 42, mais ou menos, escritores, e tem um único tema, que é Jesus Cristo. A Bíblia toda tem um tema central, e o tema central da palavra de Deus é o Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, vamos falar dessa única mensagem. Nós somos um povo de uma mensagem central, de uma mensagem principal, sobre Jesus Cristo. Primeira coisa que eu ouvi no meu primeiro culto que eu cheguei na igreja foi aceitar Jesus. E depois de muitos anos eu ter aceitado Jesus como Salvador, e depois de estar com 40 anos de ministério, o tema central da minha Bíblia, da minha vida, é Jesus. É Jesus, é Jesus, é Jesus. Ele é uma fonte inesgotável para a nossa vida. Não pode esgotar, amém, irmãos? A gente aprende todos os dias com a pessoa maravilhosa de Jesus. Mas é interessante, irmãos, que quando ele vai lá, ocorre que eles enfrentam uma batalha espiritual. A partir do versículo 6. Viajaram por toda a ilha até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar Jesus. Ele era judeu, interessante. Mas assim diz o versículo 6. Ele praticava magia e era falso profeta. E ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. E o procônsul, sendo um homem culto, mandou chamar Paulo, Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas olha o versículo 8. Mas Elimas, o mágico, isso é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar da fé ao procônsul. É interessante. O homem importante, governador da ilha, procônsul, um grande líder, ali ele queria ouvir Paulo. O nome dele também era Paulo, Sérgio Paulo. Mas é interessante que esse Bar Jesus, ou esse Elimas, o encantador, que embora sendo judeu, ele era opositor ao Evangelho, e ele se opunha ao Evangelho. É interessante. Você quer fazer um teste? Coloque uma Bíblia no teu local de trabalho e não fala nada.
Algumas pessoas vão falar assim: de que igreja você é? Você pode orar por mim? Vai até querer te ouvir. Ou você vai falar assim: não acredito, você acredita nesse livro ultrapassado? É mito, a Arca de Noé é mito. Passagem de Israel que abriu o mar vermelho e passou, mesmo que você mostre que tem fotos, se alguém quiser eu mando. No mar vermelho acharam, tem assim, uma quantidade enorme de carruagens egípcias, datadas da época de Moisés, no fundo do mar. Mas ainda tem pessoas que não vão acreditar que o Mar Vermelho um dia se abriu, que o povo de Israel passou, mesmo você mostrando fotos. Mesmo que a pessoa vá lá em Jerusalém hoje e possa olhar para o Gólgota e ver um monte chamado Caveira na sua frente, e ver um túmulo vazio perto, um jardim perto, ainda assim vai duvidar. Ainda que alguém vá lá perto de Jerusalém e mostre que é o Getsêmani, essas aqui são as figueiras, aliás as oliveiras, em que ouviu a oração de Jesus. Tem oliveiras milenares, lá, enormes, tem mais de 2000 anos essas oliveiras. Aqui era o lugar onde Jesus transpirou gotas de sangue. As pessoas ainda poderão olhar e ainda assim descrer. Nós sempre teremos oposição. O Evangelho sempre vai ter oposição. E aqui enfrentou. Por que a gente precisa orar? Por que a gente precisa orar, irmãos? A gente precisa orar porque muitas coisas espirituais acontecem quando você quer anunciar o Evangelho, quando você começa a orar, quando você começa a clamar. É incrível quando você começa a tirar um tempo para mergulhar na palavra de Deus, acontecem coisas. Ou quando você separa momentos para se dedicar, para buscar a Deus em oração, como vem as tribulações, mas você deve perseverar, amém, irmãos? Ele queria ouvir a palavra de Deus. Então, aí naquele momento, Saulo, também chamado Paulo, primeira vez, Saulo chamado Paulo. Paulo, muitos até falam, pode ser que haja esse pensamento de Paulo, por causa daquele governante lá, chamado Sérgio Paulo, mas na verdade, Paulo queria se identificar com a cultura romana, irmãos. A versão do nome Saulo é Paulo. Só que Saulo é hebraico, Paulo é latinizado, é latim. E Paulo sempre foi esse homem que levava o Evangelho e ficou muito mais próximo das pessoas. Aquilo que nós podemos fazer para ficar mais próximo, para podermos ganhar as pessoas para Jesus, nós devemos fazer, amém, irmãos? Então Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: filho do diabo e inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Era uma oposição espiritual. Então, no versículo 11, saiba agora que a mão do Senhor estará contra você, e você ficará cego, incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. Naquele momento, irmãos, houve uma batalha espiritual, e é claro que não foi o mal que prevaleceu, mas o bem que prevaleceu. Mas por isso é que eu e você, irmão, nós não podemos descuidar da oração. Você nunca sabe quando vai poder enfrentar uma batalha espiritual. Mas é interessante que aquele fenômeno aconteceu uma coisa. Olha só o versículo 12. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu.
profundamente impressionado com o ensino do Senhor. Deixa eu perguntar para você, o que impressionou aquele homem chamado Sérgio Paulo, aquele procônsul? Foi o fato de Elimas, o secretário dele, ter ficado cego? Ou foi por causa do ensinamento que impactou a vida dele? Como é que diz esse texto aí, irmãos? Quando a gente faz esse tipo de exercício aqui, está convidando você a olhar para o texto, porque a gente perde muitas coisas quando a gente lê a palavra, se a gente não nos deter nos detalhes. A Bíblia, nós falamos de alimento na nossa lição bíblica. A Bíblia é um alimento que tem que ser mastigado lentamente, para você perceber. Se você pega um alimento e come muito rápido, você não percebe os detalhes. Mas se um alimento que você mastiga devagar, você percebe o sabor, você vai perceber o tempero, você vai perceber o gosto do alimento. A Bíblia Sagrada também é assim. Aquele homem foi impactado, não foi pelo milagre, aquele homem foi impactado pelo ensino. Irmãos, o que deve mudar a vida das pessoas é o ensino. Paulo e Barnabé foram enviados, e o que eles chegaram lá na ilha, sabe, irmãos, olha o versículo 5, chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus. O que impactou a vida daquele homem líder, se ele converteu 100%, nós não sabemos, mas que ele foi impactado, que ele foi maravilhado, que ele teve uma percepção clara de Jesus, foi através da palavra de Deus. Então, irmãos, o que muda a vida das pessoas, o que leva a mudar a vida das pessoas, é a palavra do Senhor. Então, meu querido irmão, eu queria convidar você a dizer para você uma coisa: a palavra de Deus é impactante. Vai chegar o final do ano aí, as famílias se reúnem muitas vezes para amigo secreto, as reuniões de família. Aquilo que você puder investir, invista numa coisa chamada Bíblia Sagrada. Aprenda a distribuir a Bíblia Sagrada. Dê Bíblias para as pessoas. Doe Bíblia para os seus amigos. Ela pode capaz de mudar a vida das pessoas. E você, meu irmão, leia a palavra e ore muito. Esse é a forma de você manter uma vida avivada. Irmãos, a viagem prossegue. Na próxima mensagem você vai continuar percebendo os efeitos maravilhosos do Evangelho e de missionários que têm por missão a palavra de Deus. Paulo era um homem de oração, mas é interessante que você procura os pedidos de oração de Paulo. Em nenhum momento ele pede por si mesmo. Com certeza ele teve problemas físicos, foi apedrejado muitas vezes, mas em nenhum momento ele pediu oração pela sua saúde. Ele fabricava tendas e vendia tendas. Em nenhum momento nós vemos Paulo falando assim: irmãos, vocês orem por mim, porque está difícil, eu fabriquei, estou no estoque aqui 3 tendas e não consigo vender. Mas as orações de Paulo, em todos os escritos deles, era essa: para que eu tenha condições de pregar o Evangelho, para que eu tenha condições de levar o Evangelho, para que eu tenha condições de prosseguir, para que eu tenha condições de anunciar o Evangelho. Era sempre na direção, porque Evangelho para os nossos irmãos do passado era a coisa mais importante de fazer, a grande missão. Oração e missão, essa é a grande responsabilidade da igreja. E
talvez você olhe para um texto como esse e fale: nossa, que bonito, Paulo, Barnabé foi enviado. E eu? O que tem a ver com isso? Eu queria dizer que também que você é uma pessoa enviada. E você tem um campo missionário. Mas aonde está o teu campo missionário? Nós vamos ter, e pretendemos daqui uns dias, uma reforma na nossa igreja aqui. E eu fico imaginando, Evaldo está na liderança desse projeto aí de reforma da igreja. Se nós colocássemos ali na saída da igreja a seguinte frase: ao sair daqui, deste lugar, você está pisando num campo missionário. Quando você sai da igreja, quando você vai para a sua casa, lá no condomínio onde você mora, ou os teus vizinhos, ou os teus amigos, ou na sala de aula, ou no teu local de trabalho, lá é o teu campo missionário. Você está pisando num campo missionário. Assim como Deus enviou Paulo e Barnabé, Ele envia eu e você também para esse campo missionário. E que Deus te use, amém? E que você fale da coisa mais importante que tem, da palavra de Deus, do Evangelho, do Senhor Jesus Cristo.